Aleluia, louvado seja Deus. Então, amados, vocês percebem que Jesus, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, o próprio Jesus vem dizendo o que nós deveríamos fazer, né? A mensagem que nós deveríamos passar. Por esse versículo aqui, o verso 15, então Jesus está dizendo, o anúncio o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? A não ser a possibilidade de se reconciliar com o próprio rei, que é o próprio Jesus. Então o reino de Deus está acessível, está próximo, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra crede aqui vem de um termo grego, né? Pisteu. Ela traduz por crer, acreditar, crer, fé, é a mesma coisa, né? Pistes, fé, fidelidade, pode se traduzir por tudo isso no português. Mas a ideia aqui, crede no Evangelho, o que Jesus está dizendo é que o reino de Deus e o Evangelho agora é uma proposta de um relacionamento de confiança, onde eu confio agora em Cristo, a ponto de entregar a minha vida, onde eu agora já não rejo a minha vida. Não tenho, olha, eu estou hoje lembrando do zinho da APA, hein? Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos, né? E navega com fé em Jesus. Então olha só, irmão, deixa que esse barco, que sou eu, barquinho, seja conduzido por Cristo. O que é uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, a não ser aquela pessoa que é soprada pelo Espírito Santo? E a ideia lá no texto original de Pedro é um barquinho à vela, né? Homens movidos pelo Espírito Santo, soprados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. A ideia é essa, é um barquinho à vela, ou seja, não tem motor, não tem remo, não tem nada, é conduzido pelo sopro, pelo vento, olha só, pelo Espírito de Cristo, né? Então a minha vida agora é uma relação de confiança. Jesus, ele pede para que eu viva de uma certa maneira e eu vou viver como Jesus disse. Isso é chamado lá em Gálatas capítulo 5 como um aspecto do fruto do Espírito Santo, justamente de fé. É isso, a fé lá no Gálatas capítulo 5 não é fé de acreditar, não é fé de mover montanha, não é fé de operar milagres, não é fé para ser salvo. Lá é a fé, portanto é que, dependendo da tradução que vocês têm, ou é traduzido por fé ou por fidelidade, né? Que o fruto do Espírito é o que? Gozo, amor, gozo, paz, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade ou fé, não é? Depende da versão. Para os gregos, quem tinha fé também vivia de uma forma fidedigna a essa fé. Era impossível uma pessoa viver de uma forma fiel e não ter fé para isso. E seria impossível uma pessoa ter fé e não viver de uma forma fiel. Que a gente consegue, não sei como hoje, desassociar isso, né? Tem gente que diz que tem fé, mas não vive segundo essa fé, né? E a gente acha que gente que vive de tal maneira tão fiel não tem fé. É um negócio de louco. O que a gente está fazendo com a Bíblia, com o Evangelho, com Jesus e com a gente mesmo na relação? Então, aqui é uma relação de confiança. Jesus disse, vive assim, eu vivo. Por que eu vivo? Porque eu confio agora que Jesus, ele banca a minha vida, ele rege a minha vida, ele é meu Salvador. Porque se fosse para eu viver do jeito que eu quisesse viver, irmão, eu não teria aceitado o Evangelho nunca. Por que eu aceitei o Evangelho? Porque eu reconheço que eu sou insuficiente, a maioria de nós chegou a essa conclusão, não é? Aceitamos a Cristo por quê? Porque a gente deu conta, nossa, eu sou incapaz de bancar minha vida, eu sou incapaz de direcionar minha vida, eu fali, sei vocês, mas eu fali espiritualmente, e eu sou chamado na Bíblia por pobre, mas eu sou bem-aventurado, porque eu sou pobre, porque dos pobres é o reino de Deus, não tem nada a ver com questão monetária, porque continua sendo, não mudou essa questão, não mudou não. Mas quando Jesus diz em Mateus, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, a palavra lá quer dizer aqueles que são falidos espiritualmente, aqueles que não bancam a sua vida, que não tem dinheiro para comprar a salvação, que não tem recurso para manter a sua vida, que não pode fazer nada por si mesmo. Olha que coisa interessante, essa ideia está lá na boca de Davi nos Salmos, quando diz assim, sou pobre e necessitado. Eu pergunto, Davi era pobre de dinheiro? Não tinha? Era nada, era rei, era rico, só que ele disse, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele estava falando no âmbito espiritual, na sua vida e relação de comunhão com Deus, né? Então a gente percebe, irmãos, que Jesus, ele vem dizendo isso,
O relacionamento é um relacionamento de confiança. O reino de Deus é você ter o relacionamento com o próprio rei, que é o próprio Cristo, ou seja, as pessoas terem a oportunidade de falarem com Deus pessoalmente. Já pensou num negócio desse? Porque hoje a gente tem uma besteira, que se uma pessoa vê uma pessoa famosa é um negócio de doido, não os crentes estão falando também, faz diferença, né? Um dia quase que eu trupico, quase que eu atropelo a pé oh meu Deus, qual que é o nome dele? O Eduardo Suplicy. Faz muito tempo isso aí. É deputado, né? Acho que é deputado federal ele? Deputado? Senador? Né? E outros mais aí, já vi uns famosos, e alguns famosos gospel, inclusive. Uns dois lá, que eu quase que eu bato de frente mesmo assim, um ficou olhando para mim, esperando que eu fosse abordá-lo. Irmão, passei, não é que eu desprezei, que para mim, né? Eu não vou falar o nome, porque são aí cantores gospel e tal, e um outro pregador e tal, tudo, não, falo não. Quantos querem que eu fale? Quantos querem? Só, então deu empate, então eu decido que não. Povo curioso, vou falar não. E o que acontece? Então, irmãos, você acha que essas pessoas, ou qualquer... Tem pessoas que são admiráveis. Eu até, não é que eu, de repente, não encontraria uma pessoa que eu admiro, né? Por virtudes e tal, que eu não tiraria uma foto, que eu não teria o prazer de conversar. Sim, teria. Quem foi, meu Deus? Esses dias, inclusive, mês passado, teve alguém que eu falei, poxa, foi o Rodolfo Abrantes foi cantar lá na minha igreja lá. Falei, poxa, se tiver uma oportunidade, eu vou tirar uma selfie com ele e tal, né? Troca umas 2 palavrinhas, quem sabe. Mas muita gente, eu não ia ficar na tietagem, né, meu? Não cabe mais isso aí pra mim, né? Se tivesse uma oportunidade, eu até sim, mas se ele passasse do meu lado, entendeu? Se eu visse que, né? Aí tudo bem, mas assim, foi nossa. Eu encontrei um pastor famoso também, nossa, admiro demais, Jonas Madureira, não sei se vocês conhecem. Ele estava na livraria, eu olhei assim, rapaz, será que é ele mesmo? Porque assim, eu sou desse negócio, às vezes eu olho penso que não é, e cumprimento e tal, e depois a minha esposa fala, que mico, que vergonha, não é o fulano e tal. Já aconteceu umas 10 vezes comigo isso aí, no passado só. E o que acontece? Eu olhei assim, falei, pai, será que é ele mesmo? Eu fiquei naquela, será que eu paro para, né? Falei, pastor, tal, né? Eu até queria convidar ele e tal, mas eu fiquei meio acanhado. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, essas pessoas, quem são elas? Que importância elas têm que eu necessito, que eu tenho tanta carência de repente, que já não me satisfaz mais o próprio Deus na minha vida? Tem uma ilustração muito interessante que um dia eu ouvi, não sei, não lembro, ou foi as duas coisas também, que era assim, tinha numa cidadezinha pequena, tinha 3 ou 4 meninos, acho que eram 4 meninos, né, brincando, os meninos brincando, e aí o pai de um foi buscar seu filho, estava se aproximando e ouviu a conversa deles, aí um disse assim, você nem sabe quem que meu pai conhece. Quem que seu pai conhece? Meu pai conhece o delegado da cidade. Falei, nossa, aí outro disse assim, meu pai conhece o prefeito da cidade, o juiz, melhor dizendo, da cidade. Aí o terceiro disse assim, meu pai conhece o prefeito da cidade. Aí o quarto lá, meio assim, aí os três perguntam, seu pai conhece quem? Ele disse, Deus. Meu pai conhece Deus. O pai ficou alegre, ficou feliz, porque o filho de fato percebeu que o seu pai fala com Deus, conhece Deus. Olha, irmão, a gente tem dificuldade de falar com um vereador, a gente tem dificuldade de falar com essas celebridades, é uma burocracia enorme, ninguém chega perto. Alguns pastores são, né, inacessíveis. Olha só, se a gente falar com o presidente da república, esquece, irmão. Não vai falar. Um monte de gente não vai falar, gente rica não vai falar, eles estão encastelados, não fala. Agora nós temos o privilégio de falarmos com Deus, irmãos, de entrarmos na presença de Deus a qualquer momento. Dá para conceber isso? Estou falando de Deus, e a gente assim, parece que, né? Então, banaliza o negócio. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Está falando que eu estou perguntando demais, eu quero dar a oportunidade para vocês perguntarem. Então, clareou um pouquinho a questão do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Fala, olha,
Deus está acessível a você. Você não precisa de ninguém para se aproximar de Deus. Jesus te dá essa condição. Embora você é pecador, mas se você confiar em Cristo, no sacrifício dele, você é reconciliado com Deus. O próprio Deus vem morar no seu coração, na sua vida, no seu corpo, no seu espírito, na sua alma. Deus te ouve, Deus fala com você. Essa é a maior notícia que o ser humano pode receber, irmãos. Não é não? Só que a gente deve estar pensando assim, será que é mesmo? Que negócio simples. Mas foi por essa simplicidade que nós nos aproximamos de Deus, aceitamos o Evangelho. Porque a nossa alma estava angustiada. É ou não é? Não é? Pessoas que é difícil, né? Mesmo a alma angustiada, às vezes eles... A possibilidade do desprezo. Não, a possibilidade de... Desprezam Às Deus. vezes eu nem sei, tem gente que parece que até quer, mas ao mesmo tempo não. O que Isaías diz? Quem deu crédito à nossa pregação? Então, a Ao possibilidade... mesmo tempo que a pessoa quer, assim, aquela mudança, há um medo da transformação de vida, parece, né? Assim eu vejo algumas vezes. Existe, Kelly, um monte de reações e um monte de possibilidades, né? Agora a questão que cabe a nós é anunciar, é dar essa notícia, que é a notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos pecados de todos. E que não existe um pecador tão pecador que o sangue de Jesus não seja poderoso para purificá-lo. Às vezes eu falo assim com as minhas irmãs, até assim com as minhas irmãs mesmo que elas brincam, mas assim, é uma coisa tão assim meio que inexplicável, né? A gente fala assim desse jeito, mas assim, para a pessoa entender, acho que só ela sentindo mesmo, né? Assim, porque às vezes a minha irmã até brincava falando assim, eu vou para a igreja, eu nada, minha filha, se você vou para a igreja para passar tudo que você passou, eu não vou não. Mas como se ela não vai entender que eu passei, né? Tipo assim, que só passei por aquilo, por aquelas coisas, porque estava com Jesus, senão não tinha nem... Mas ela nem precisa vir para a igreja mesmo, assim, não, né? Mas Ela nem precisa vir para a igreja mesmo. Não é não? Precisa ir para a igreja? Não precisa ir para a igreja. Essa é a ideia que as pessoas passam, que a gente só encontra Deus na igreja. Aí que está o problema. Não, mas eles veem assim, de uma forma assim, tem hora que você vê assim que eles querem, né? Mas quando vê que na verdade assim, querendo ou não, a gente tem uma mudança, né? Uma mudança de comportamento, de tudo, né? Então isso acho que às vezes parece que assusta um pouco, né? Mas ao mesmo tempo eles querem, né? Eles sentem vontade de ser diferente, né? Esse final de ano veio uns primos meus lá de Mogi Guaçu e são evangélicos, meus primos, né? E minha prima casou com um rapaz que até parece meio com você, assim. E ele sentou na mesa assim e ele começou a falar. E aí ela ficou assim sentada ouvindo e eu falava, Jesus, que coisa, né? E aí teve uma hora que ela levantou e ela olhou assim pra ele e falou assim, ela meio que debochou, mas no fundo eu sinto que ela tem essa vontade, sabe? Assim, não tem força, sei lá, não sei, né, o que é. Eu acho que se eu ficasse aqui conversando, até mudaria com você, tipo assim, conversando, porque, assim, né, é diferente, né, tipo, falava assim, e às vezes a gente fala, né, eles não... Mas ele dava, começou a dar a entender, até falando de casamento, então ele não conhecia a vida dela, né? Então ele começou a falar assim de uma forma de Deus, de que Deus transforma, de que Jesus muda, de que faz isso, do que é família, de que o centro da vontade de Deus é a família, de que todas as formas a gente tem que tentar lutar pela família, sem mais nem menos, né? Assim, a gente começou a conversar. Isso fez com que ela ficasse, né, assim, querendo ouvir. Sim. Querendo ouvir aquilo, né? São valores cristãos, né? No caso, eu percebo que está passando valores cristãos. Sim, que são interessantes. E ainda que só muda, que ele só conseguiu mudar, que ele só conseguiu passar, que ele só conseguiu fazer aquilo. Tipo assim, porque ele estava com Cristo, ele tentou de todas as formas, tudo aquilo que a Bíblia manda, mas não sei o que. Fala um monte de coisa assim, né? Que eu vejo assim, que é o que a gente tem que fazer, né? Sim. Irmão, se nós falássemos mais de Cristo, pode ter certeza que se nós falássemos como se deve falar de Cristo,
Né? Aqui está a questão. Se nós falássemos, se nós apresentássemos mesmo o Cristo de Deus, se nós falássemos de Jesus como Jesus é e não como estão se falando por aí, como a gente ouve por aí, porque Jesus muitas vezes, irmão, é pintado de uma maneira que ele não é. Estão falando de Jesus, estão falando... Oi? Essa carência assim na igreja mesmo, né? Assim, na própria igreja. A gente falando aqui, é tão fácil a gente entender, né? Você falando todas as coisas que você falou aí, tipo, a gente consegue até sentir essa coisa mesmo dentro de nós, assim, né? Você sente aquela até, você quebra, você fala assim, meu Deus, né? É isso mesmo, né? Está tão perto, tantas vezes que a gente clama, a gente sente a presença de Deus, não sei o quê. E hoje parece que está tão longe das pessoas, né? Essa verdade, né? Essa verdade de que a gente tem, né? Parece que você olha para as pessoas e a gente vê tanto sofrimento, tanta frieza, tanto, tipo assim, com tanta falta de Deus, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de Deus, ele está tão próximo da gente, né? E às vezes a gente parece que está tão vazio, mas não, é porque, eu não sei, né? Entendi. É difícil de entender, né? Mas assim, a gente vejo isso, né? Sinto assim, às vezes, né? Na própria igreja mesmo, assim, conversando com alguém, ou falando alguma coisa, meu Deus. O Espírito Santo, coisa... ele usa um material, vamos colocar assim. Ele usa o poder do Espírito Santo consiste em apresentar Jesus para as pessoas. O próprio Jesus disse isso, que quando Jesus fosse, ascendesse ao céu, o Espírito Santo iria glorificá-lo, né? O Espírito Santo ia convencer as pessoas de que Jesus, ele era justo. Vamos ler o texto de João, o Evangelho de João, que eu acho interessante esse texto, Evangelho de João, ou Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, nunca mais esqueço desse negócio. Um irmão um dia pegou no meu pé, ele pegava no meu pé, né? Ele dizia assim, professor, o Evangelho não é de João, o Evangelho é de Jesus. Aí eu esqueci, eu falei, não, o Evangelho de Lucas. Ele, professor, o Evangelho não é de Lucas, o Evangelho é de Jesus. Aí hoje eu aprendi, depois de muitos anos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, aí eu formulei isso, entendeu? Evangelho de Jesus, segundo escreveu o João, capítulo 16, né? Capítulo de número 16, capítulo de João, capítulo 16, versículo de número 8, diz assim, em diante. E quando ele vier, Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa interessante, dê uma pausa aí e olha para mim. Perceba que Jesus não colocou que o Espírito Santo convenceria o mundo dos pecados. Não está no plural, né? Não está no plural aqui, está no singular. Jesus estava se referindo a um pecado específico, que o ser humano precisa ser convencido. Olha que coisa interessante. Tanto é que a gente não canta o hino 15, não é possível que você não saiba de cor. Se não souber, eu vou embora. Eu vou embora. O hino 15. Se tu não souber também, eu vou embora. Como que diz lá, irmão? Um refrão, pelo menos um refrão. 15, que eu não sei qual que é. Conversão. Pelo amor de Jesus Cristo. Qualquer estrofe, o refrão. Não, Shabbat minha alma é o 9:3. Não é possível, irmãos? Eu não lembro. Você, olha só o que vocês estão cantando, o que vocês cantaram na vida de vocês que não foram. 15 aí? Quem foi da Batista, tem lá o cantor cristão que tem também. Cadê? Meu Deus do céu. Tem... Ai, ó, vou falar a verdade, esse negócio da harpa tem umas empresas, a gente não usa, e tem umas igrejas dentro que não usam. Foi na cruz, Calma aí, agora lembraram. Calma, irmão, vamos fazer um negócio organizado, está sendo filmado para todo o Brasil, vamos fazer organizado, tá bom? Bora lá, aqui na batuta do mestre, no coral. Foi na cruz, vamos lá. foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados. Não. É mesmo, meu pecado. A gente fala meus pecados. Tá com a harpa aí, aberta? Não está escrito meus pecados, nem na harpa está. Mas nem na harpa. É interessante a
Porque inclusive Nossa, ele dá todos os pecados para a senhora. Que é muito eu sei, inclusive que o cidadão aí, possivelmente, ele pegou a referência bíblica, né, para compor isso aí. Meu pecado castigado. Então, meu pecado castigado. Tem outro hino, depois a gente vai voltar aí, porque eu quero voltar no texto aqui. Mas tem o outro hino da harpa também, que nós cantamos, como que, deixa eu ver se eu lembro ele. Firme nas promessas do meu Salvador. Firme nas promessas do meu Salvador. A aula não sei se tem hoje, mas tem música até umas horas. É isso que a gente faz no culto também, né? Música até umas horas que não tem mensagem. Aí vai música, muita música, né? É o culto Martinho da Vila, né? Canta, canta minha gente. Não é não? Não é mais ou menos liturgia assim? É 1h30, 1h35 de música. Meu Deus. E 25 minutos de mensagem. Então é o culto Martinho da Vila. Canta, canta minha gente. Então vamos voltar lá. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Já foi. Tá bom, deixa a estrofe lá. Vamos logo pro refrão, já que você vá. Firme nas promessas. Oh meu Deus, vocês não conhecem? Vocês não conhecem? Não? Isso, está errado. Não é assim. Não é firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. É o Cristo. Isso. É verdade. Não, tá vendo como a gente canta errado? Fala assim, Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Mas daí eu te ensinar. Percebe? Então vamos voltar para o pecado, ou para o nosso pecado, ou para o meu pecado, que é o que a harpa diz e o que a Bíblia diz aqui. Então Jesus disse que Ele, o Espírito Santo, nos convenceria do pecado. Que pecado é esse que o ser humano precisa ser convencido? E eu não estou dizendo que o Espírito Santo não nos convence dos outros demais pecados, não é isso. Só que sim, mas e se o Espírito Santo não nos convencer desse e nos convencer de qualquer outro, tanto faz, irmão. Porque tem gente sendo convencida que errou, não é? Que fez uma coisa errada, que foi desonesto. E daí? Se as pessoas reconhecerem e deixarem de fazer isso. Se elas não forem convencidas deste pecado, elas são perdidas, irmão. As pessoas não vão para o inferno, não vão ser condenadas porque rouba, porque mente, porque trai, porque usa droga, porque mata, por nada disso. Nada, essas coisas não levarão ninguém para a condenação eterna. E a gente fala que é ou não é? A gente fala, você vai para o inferno. Tu vai, mas fala. Vai para o inferno, seu ladrão, sua prostituta, seu mentiroso, seu adúltero. A gente não fala isso? Seu nóia. Você vai para o inferno por causa dessas coisas. A gente fala ou não fala? Fala. Na evangelização, quando falta paciência. Né? E a Bíblia diz que não. Não. Porque se a gente encontra uma pessoa, eu estou trazendo aqui o que a gente já falou em evangelismo. Né? Porque se a gente encontra uma pessoa que não é ladrão, que não é mentiroso, que não é adúltero, que não é nóia, que não é assassino, que não é... Como que a gente faz então? É como se fala, tu vai para o inferno. Aí ele olha para mim assim, se eu falar, tu vai para o inferno. Ele olha para mim assim, eu? Por que eu vou para o inferno? Aí eu, caramba, e agora? Qual é o pecado? Aí ele fala assim, mas calma aí. Você está falando que eu vou para o inferno? Tem um vizinho meu lá, inclusive pertence à sua igreja. E eu acho que ele é pior do que eu. E aí a gente encontra de vez em quando um cara assim. Um cara honesto, bom pai, bom esposo, ético, tem moral. E aí, irmão? Aí boiou, né? Lascou. Foi engraçado. Deu ruim pra nós. Hein? Meu cunhado, ele foi preso, né? E aí ele ficou um ano e pouco lá na cadeia, 1 ano e 3 meses, e lá dentro ele se converteu, né? Aí ele saiu da cadeia cheio do reteté, né? Aí saiu aqui das saidinhas lá e... Nossa, o povo aqui da rua não aguentava mais ele, né? Tanto que ele pegava cheque, falava com todo mundo, né? E onde ele chegava, ele falava baixinho, né? Ele chegava, era aquele escândalo assim, né? Pra falar, né? Tal de Jesus. Aí teve um negócio na casa da mãe dele, um churrasco. E aí veio o pessoal, né? E aí veio o pessoal que não era crente, né? Amigos dele veio ver ele, que tinha chegado e tal. E aí uma senhora aqui que tem um bar, né? E aí ele foi falar com a mulher. Foi pegar com a mulher e falar.
não sei o quê, mais ou menos essa coisa assim, que se não você vai pro inferno, né? Eu falava pra mulher, né? Pra quê? A mulher olhou pra cara dele e falou assim, como é que é? Você que acabou de sair da cadeia e quem vai pro inferno sou eu. É lógico, né? Que você Agora, olha que coisa ruim que a gente faz. A gente mostra para as pessoas que elas vão para o inferno porque elas são ruins. Se fosse por ser ruim, ninguém ia para o céu, porque nós somos ruins. Nós somos ruins. O crente, ele não passa a ser bom quando ele aceita Cristo. Tanto é que se ele vacilar um pouquinho, a ruindade dele aparece no meio do culto, irmão. Com certeza. É verdade ou não é? No meio da família, no almoçozão de Natal, de domingo, É verdade. né? O pastorzão que parece que é bom, ele já mostra logo que não é para o filho. O filho sabe que ele não é tão bom assim. Verdade. E a esposa sabe que nós não somos tão bons assim. E vice-versa. Então, na verdade, a gente fala isso. Aí a gente se depara com uma pessoa assim, irmãos. Aí que a gente faz o quê? Meu Deus do céu. O que a gente faz? Porque a gente evangeliza a partir da desgraça. Eu quero ver evangelizar a partir da graça, que é esse caso. Eu já falei para vocês em evangelismo na matéria, não vou repetir. Se vocês quiserem ir lá no YouTube pegar a aula que está lá alguns meses atrás, vocês vão ver a explicação que eu dei, como que a gente lida com isso. Então, o que pecado é esse? Como que as pessoas, inclusive textos bíblicos que eu peguei, está tudo lá, tá? Não vou repetir não. Então, que pecado é esse? É só ler o verso seguinte. Jesus explica. Olha só, do pecado porque não creem em mim. Qual é o pecado que o ser humano precisa ser convencido? Eles não creem em Cristo. Eles não aceitam o senhorio de Jesus. Eles não aceitam o sacrifício de Cristo pelas suas vidas. Então é o pecado de não crer em Cristo. É o pecado que gera todos os outros pecados. João capítulo 3, verso de número 17 está escrito isso. Que crê em Cristo é salvo. Não crê em Cristo já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é o pecado. Pecado de não crer em Cristo. É isso que levará as pessoas para a condenação eterna. Ixi, quem não crê na Trindade, então está lascado. Também, porque quem não crê na Trindade não crê em Cristo. E quem crê em Cristo tem que crer na Trindade. E quem blasfema contra Jesus, blasfema contra o Espírito Santo também. Calma que eu não vou explicar isso, que eu já expliquei em outra oportunidade. Meu Deus, Vocês esqueceram. É por isso que tem que ler, irmãos. É por isso que tem que ler, é por isso que tem que ler o livro, é por isso que tem que ler a Bíblia, é por isso que tem que rever a aula, é por isso que não pode se contentar em 7 dias para a gente se reunir aqui. Esquece muita coisa, não é? Vocês pensam que eu lembro também? Eu preciso estudar todo dia, todo santo dia. Para mim todo dia é santo. Então, não tem, né? Então do pecado, olha só. Então qual que é o material que o Espírito Santo usa? É justamente a mensagem que Jesus disse que ele usaria, que era convencer as pessoas a respeito de Cristo, que Cristo não era um pecador, como está escrito no verso 10, que ele convenceria do pecado, convenceria da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, ou seja, Jesus foi crucificado como um injusto, não é? Como um pecador, como um malfeitor, como um criminoso, e o Espírito Santo convenceria as pessoas que Jesus é justo, foi justo, e é o justificador de nós os injustos. Terceiro ainda, o Espírito Santo ia convencer no verso 11 do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, que Jesus já venceu esse império que Satanás instalou no mundo após o pecado. O reino de Deus já veio aqui, irmãos. Jesus já está reinando no coração de todo aquele que se entrega a Ele. Acabou o império de Satanás, acabou a força do maligno, acabou qualquer macumba, mandinga, maldição hereditária. Não existe mais nada disso contra aquele que serve a Deus. Não há demônio mais que perturbe. Não há, a Bíblia vai dizer no Salmo 91, muito conhecido por muitos, inclusive com a Bíblia aberta lá, irmão, que é para dar uma sortezinha na estante, amarelada, está a página, mas está lá, não está? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Não é possível que vocês não sabem isso. Não é possível. Eu estou nervoso hoje aqui, irmão. Vamos lá, pelo amor de Deus. Continue aí, Varão. Seta que voa de dia.
Morte que assole, mortandade que assole meio-dia. Eu caí ao outro lado. 10 mil à tua direita, não é? Diz isso das pessoas que não tomam banho e vêm louvar a Deus, né, à noite, né? Levantando as mãos, né? 1000 caiu ao teu lado, 10 mil à tua direita. A questão, irmão... aí eu entrei na carne mesmo. A questão é, não existe, irmão, espanto noturno, não existe mortandade que assola ao meio-dia, não existe encantamento, feitiçaria contra o povo de Deus, não existe mais ação satânica, não existe legalidade do diabo, meu Deus do céu. Eu ouço nas igrejas, irmão, que tem crente dando legalidade para o diabo. Não existe isso, irmão. Ele não tem nem vez e nem voz conosco. Se somos de Cristo, se somos salvos, não tem como o diabo nos tocar em forma de maneira nenhuma. O diabo não, porque nós temos legalidade. Eu não vivo pela lei, eu não vivo pelo mérito. O diabo não toca na minha vida, não é porque eu sou fiel, fidedigno, não é porque eu faço tudo direitinho, não é porque eu obedeço a Bíblia, é pela graça de Deus. O diabo não tem poder para tocar em ninguém que pertence a Cristo. Eu tenho o selo de Deus na minha vida, que é o próprio Espírito Santo, né? Eu tenho o sangue de Cristo na minha vida, e o diabo não me toca, irmãos. E maior é o que está comigo do que o que está no mundo, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz tudo isso. Vocês percebem como a gente não está apresentando Jesus, ou como Jesus, ele não é, porque quando Jesus é esse Senhor na nossa vida, irmãos, não há temor nenhum. Os crentes que entendiam isso, eles iam face à morte louvando a Deus, professavam com tanta autoridade Cristo como seu Senhor diante de leões, diante de espada, diante de fogueira, diante de pessoas que iam degolar. Todos eles a gente percebe desde o início. Pedro é um, o Tiago, que foi inclusive, que morreu inclusive, e muitos cristãos mortos ao fio da espada, perseguidos. Eles professavam porque eles entendiam quem era Cristo, era maior do que tudo, do que todos. Vocês percebem, irmão, como Cristo não está sendo anunciado como deveria ser? E até os crentes não têm Jesus na sua vida como deveriam ter. Tem medo de tudo, tem medo de todos, irmão. Medo de mandinga. Não é não? Eu conheço os crentes que têm medo de macumba. Nossa, um monte. Eu conheço os crentes que se passar por um negócio assim. Não, a irmã orou por mim, disse que tinha... Não, tu falou assim, uma pessoa falando, né? Eu estou macumbado. Fui não sei aonde, a irmã falou que fizeram macumba. E o meu nome está na boca do sapo. Foi costurado na... irmão. Foi costurado na barriga do sapo. E está na pimenta. Irmão. É sério. Uma irmã minha de muito tempo, assim, uma pessoa que você conversa e você vê que é uma pessoa que tem um conhecimento. Você fala, nossa, tem uma autoridade espiritual, né? E a pessoa olhar pra mim e falar que o pastor da igreja dela falou que ela estava com um encosto, que não sarava porque era uma macumba que tinha feito pra ela, entendeu? Pega o encosto. Oh, meu Deus. Eu também estou com encosto, ainda bem que eu estou aqui, senão caiu. Então, né? Aí das minhas costas, se eu não tivesse... Né, André? Assim, nesses últimos tempos aí, essa vez eu até falava com uma pessoa, Jesus, tem misericórdia, filha. Ela falando, ai, amiga, não sei, eu acho que esse tempo todo que eu tô, eu acho que eu vou sair. Eu falei, misericórdia, mano. Sair da onde? Pelo amor de Deus. Tipo assim, acho que eu vou desistir, não consigo ver Cristo, não acho que eu não conhecia, eu falei, misericórdia! Né? Porque assim, desse jeito. Não. Mas para pensar assim, talvez ela não conheça direitinho, não. Não, mas misericórdia, assim, então vai conhecer. Isso. Porque assim, irmãos, Jesus, desde o Antigo Testamento, o Messias era esperado por todo judeu. O Messias. Os profetas, eles enfrentavam reis, eles enfrentavam exércitos, profetas. Porque de fato eles morriam na fé. Como que os irmãos do Antigo Testamento foram salvos? Porque eles acreditavam que Jesus viria resgatá-los. Jó, que é muito antes do que a maioria, Jó é da época de Abraão, né? Antes de Moisés. Jó é contemporâneo, Jó está lá no comecinho de Gênesis. Abraão aparece lá no capítulo de número 11 de Gênesis, Jó já estava por ali, irmão. Talvez no meio do capítulo 10 para o 11, ele estava lá. Jó é contemporâneo de Abraão, né? Porque ele está lá no meio da Bíblia, então a gente pensa que não, ele está lá.
E Jó lhe disse, ainda que ele me mate, eu vou ter esperança nele esperarei. Eu sei o que o meu Redentor, que é o Messias, ele vive, e ainda que eu morra, eu o verei. Olha, irmãos, a convicção. O Hebreus capítulo 11 vai dizer que todos esses profetas, os grandes homens de Deus, todos esses vultos do Antigo Testamento, eles morriam na fé, vendo a promessa e não viveram a promessa, morreram sem ver a promessa, mas acreditaram nela, abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos naquela terra. Eles morriam acreditando que Jesus viria resgatá-los. E aí, irmãos, não foi surpresa nenhuma, porque eles morreram nessa convicção. E de fato, quando Jesus ele aparece lá no seio de Abraão, onde estão todos eles, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Isaías, Moisés, todo mundo lá. Aí aparece Jesus. Eles ficaram surpresos? Não. Senhor, nós estávamos esperando o Senhor, nós sabíamos que o Senhor viria aqui, porque nós morremos nessa convicção. E Jó, eu não disse? Eu disse que eu veria ele, eu disse que ainda que eu morresse, porque na época de Jó ele entendia que Deus matava e Deus sarava, e era Deus, então por isso ele disse, ainda que ele me mate, né? O Senhor disse, o Senhor me matou, mas veio aqui me ressuscitar, né? Percebe, irmão, essa clareza que os profetas, vamos dizer assim, os apóstolos tinham, irmãos. Um certo cidadão, ele disse assim, ou Jesus era uma fraude, ou Jesus era um lunático, ou de fato era Deus. Um dos dois. Porque para esses homens enfrentar o que enfrentaram por uma mentira, nunca, jamais, ninguém vai até a morte por uma mentira. Eles de fato acreditaram que Jesus era Deus. Eles de fato acreditaram e eles contemplaram Jesus ressuscitado. Esses homens foram até a morte. Ninguém por uma mentira vai até a morte, não. A mentira vai até um certo ponto. Põe a faca na goela de um. Né? Diz, agora você vai morrer. Nego ou morre? Nego não. A morte para mim é muito mais fraca pela convicção que eu tenho. E não é uma convicção de cabeça apenas. É uma convicção onde o Espírito dele, que eu estou dizendo que vive, habita em mim. E os crentes morriam sem crise. Enfrentavam as coisas de uma forma natural, porque Jesus disse que eles enfrentariam aquilo. Então, o que está de errado? Porque deve ter alguma coisa de errado, não é possível que os crentes de hoje já querem desistir, entram em crise facilmente, duvidam de Cristo, não é? E antes não. O que está acontecendo, irmão? Tem alguma coisa errada, muito errada. Talvez não seja porque a gente não tem falado a respeito de Jesus e quem é esse Jesus e o que é o Evangelho, é sofrer com Cristo, é continuar o seu sofrimento. Irmãos, eu estou muito preocupado porque eu vejo que as pessoas que de alguma maneira estão dentro das igrejas evangélicas não conhecem o Evangelho, e o Evangelho é isso, é conhecer Cristo. Irmãos. E o desejo da alma é o quê? É ver Cristo face a face. Amar Cristo, paixão por Cristo, não é? Então a gente precisa pensar nisso aí. Então Jesus, Cristologia, é uma matéria